Professora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, todos os anos a UFES e o IFES, né, oferecem vagas no SISU para o ensino superior. Esse ano, a UFES ofereceu quantas vagas? São 5.007 vagas para 99 cursos, Patrícia. Uhum. E como é que os alunos conseguem chegar às vagas da UFES? Olha, eles precisam se inscrever no SISU, né? As inscrições estão abertas, começaram no dia 19 e vão até amanhã, no dia 23, e eles se inscrevem exclusivamente pelo site sisualuno.mec.gov.br. Uhum. E lá eles podem optar por quantos cursos? Porque tudo vai depender da nota do Enem que eles tiveram, certo? Sim, então tem notas sim, que a gente chama de nota de exatamente. corte. Sim, exatamente. Uhum. Fazendo a inscrição no SISU, o candidato ele pode escolher até duas opções de vaga, né? A primeira opção e a segunda opção. E aí ele vai monitorando, como você disse, a sua nota de corte, né? Então o sistema calcula uma nota de corte para cada curso, uma vez por dia. A nota de corte, como nós podemos dizer, é o menor valor necessário para ele ser selecionado para aquele curso naquele momento. Então, ela oscila dia a dia, né? Então, é importante que o candidato ele monitore, né, as suas opções. Uhum. Tá? Agora, uma novidade desse ano é que ele pode usar as notas do Enem de 2003, de 2024 e de 2025. Como é que funciona isso? Porque a pessoa pode ter feito o Enem nesses 3 anos e ter tido uma nota melhor, por exemplo, no corte, no ano de 2023, em vez de 2025. Sim, exatamente. Nesse ano, né, a grande novidade do SISU é a possibilidade aí do candidato se inscrever com os 3 últimos Enems, 23, 24 e 25. Então, ele vai, no momento lá da inscrição, né, informar para o MEC que ele realizou esses 3 Enems ou algum deles, né? E aí o próprio sistema, a própria plataforma digital, ela vai calcular a melhor média ponderada para determinada opção de curso que o candidato fez. Tá? Então, o candidato, com relação aos 3 Enems, ele precisa informar, né, ao MEC qual Enem que ele participou, quais, né, e o próprio sistema ele calcula essa média ponderada. Uhum. Certo? A respeito da primeira e da segunda opção, elas têm que ser da mesma área ou ele pode, por exemplo, optar por Direito e Engenharia Civil? O candidato pode fazer a opção que ele desejar, né? Olha, Não que tem, legal. ele pode optar por medicina na primeira opção, direito na segunda, pode optar por uma licenciatura, né, na primeira opção e um bacharelado na segunda. Então, a única questão é que ele precisa ficar atento, né? Então, a primeira opção é a prioridade máxima desse candidato. A segunda opção é uma alternativa, caso ele não consiga a nota para a primeira. Mas ele precisa ficar atento, porque se ele for aprovado na primeira opção, o sistema cancela automaticamente a sua segunda. Né? Então, ele não tem como se matricular nas duas. Né? E aí, se ele também não for selecionado para a segunda opção, ele perde o direito de ir para a lista de espera, né? Porque nós temos aí a chamada regular e a lista de espera. Então, ele precisa ficar atento nesse sentido, ele realmente colocar numa segunda opção o curso que ele deseja realmente cursar. Uhum. Agora, quando é que ele fica sabendo? Ele faz a inscrição, fica observando, fica monitorando, ele consegue fazer alguma alteração até amanhã, que é o último dia? Consegue, exatamente, consegue alterar até amanhã, Patrícia. E depois? Pois é muito importante. Então, amanhã, né, finaliza as inscrições e ele pode, observando a nota de corte, os pesos, ele pode alterar suas opções até amanhã. No dia 29 de janeiro vai sair o resultado da chamada regular. E aí o candidato ele precisa ter atenção, por quê? Porque a matrícula não é automática, né? Então, a partir do momento que ele conseguiu vaga para determinado curso, determinada instituição, ele precisa ir à página daquele curso e daquela instituição, no nosso caso, sisu.ufes.br ou portal do candidato UFES, porque aí ele vai acessar o edital de convocação para matrícula. Nós aqui na UFES já publicamos o edital regulamentador, que está na página do sisu.ufes.br,
em que o candidato encontra todos os documentos necessários para ele realizar a matrícula, mas nós vamos publicar também o nosso edital de convocação. Então, o candidato, às vezes, ele entende que ele passando no SISU, a matrícula vai ser automática. Não, ele tem que seguir para a página da instituição, buscar o edital, e aí ele vai ter todo, né, o rol de documentos e onde ele vai solicitar a matrícula, certo? Certo. A senhora falou das cerca de 5 mil vagas, né, arredondando os números para a UFES, e sobre 50% para ampla concorrência e 50% para as cotas, né? O ouvinte Sim. aqui está perguntando, é a primeira vez dele, como é que ele faz para determinar a cota que ele vai entrar? Tá. Quando ele for fazer a inscrição no SISU, se ele não já fez, né, ele tem um questionário social. Então, nesse questionário social, ele vai dizer, né, se ele preenchendo esse questionário, o próprio sistema identifica se ele está aí apto à reserva de vagas ou não. Atualmente, né, a lei de cotas, a lei 12.711, que foi atualizada pela 14.723 de 2023, ela assegura um percentual de 50% das vagas, né, elas são destinadas a estudantes que cursaram as 3 séries do ensino médio em escola pública. As demais vagas são para ampla concorrência. Dentro desses 50%, né, para a escola pública, há subcotas, que são para candidatos de baixa renda, aqueles autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, né? Então, o candidato, quando ele vai preencher o questionário socioeconômico, ele vai dizer para o sistema que ele é um estudante cotista ou não, mas ele precisa optar também, né, quando ele está finalizando, se ele quer realmente concorrer àquelas cotas. É importante que ele precisa compreender também que ele, sendo optante, ele precisa ter os documentos específicos para cada cota para comprovar. Tá? E no caso da cota racial ainda tem entrevista, não é isso? Exatamente, Patrícia. Ele, no momento que, se ele for optante das cotas, né, para pretos, pardos, indígenas e agora quilombolas, ele vai, no momento, no nosso portal, ele vai agendar um dia e um horário, dentre os dias que nós colocarmos, para que ele venha à UFES, né, ser entrevistado por uma banca, que a gente chama de banca de heteroidentificação. Então, ele já vai optar, naquele momento que ele solicita a matrícula, por um dia e horário para ele vir até a UFES, para que ele seja entrevistado. Bom, inscrições seguem até dia 23. O resultado da chamada popular dia 29. As matrículas serão a partir do dia 2 de fevereiro. Entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, é a lista de espera, manifestação na lista de espera? É a manifestação da lista de espera. Então, aquele candidato que ele não passou na primeira opção nem na segunda, ele tem que se manifestar, que a lista de espera também não é automática. Ele tem que dizer, eu quero ir para a lista de espera. E aí a lista de espera para os 2 cursos que ele optou, ou ele pode optar ou pode mudar de novo? Pode ter, né, ele pode conseguir para os 2 cursos, ou ele pode optar de novo. Ele pode ter uma terceira opção. Né? Até porque pela nota de corte ele já vai mais ou menos perceber a lista de espera, né? Porventura ele pode não, né, conseguir, né, em geral, tanto a primeira quanto a segunda opção. Então ele vai ter ali um outro rol de curso que ele possa optar. E a lista de espera mostra para o aluno a quantidade de cursos que ainda tem vagas para a lista de espera, ou mostra todos os cursos de novo? Não, ele mostra aqueles cursos que não tiveram opção. Né? Aqui, a partir do resultado, né, do dia 29 de janeiro, ele vai mostrar para o estudante quais são as opções que ele tem agora, né, que ele pode optar a partir de agora. Tá certo, gente. Então, olha, muita atenção, não perca o prazo. Normalmente ele não é adiado, não é isso, pró-reitora? Ele... Não é, tem um cronograma bem apertado. Pois é. Não pode perder prazo, não pode perder data, não pode contar com um adiamento, porque isso não acontece, tem que seguir e não deixar para o último dia também, não deixar lá para o dia 23 para amanhã para fazer tudo, porque mesmo indo até 11h59 da noite, pode acontecer um acúmulo de gente ao mesmo tempo no sistema, né? Sim, com certeza, Patrícia, com certeza. Muito obrigada por conversar conosco, pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, Regina Godinho. Professora, foi um prazer tê-la conosco aqui na CBN. Igualmente, Patrícia. E posso reiterar aqui o nosso site? Por favor.
www.sisu.ufs.br ou portal do candidato UFES. Os candidatos, né, estarão aí, tem toda a documentação. Nós teremos uma central de atendimentos do dia 2 ao dia 5 de fevereiro, depois de 24 a 26 de fevereiro, presencialmente, por e-mail, por telefone aqui na Prograde UFES, e o telefone principal é o 4009-2911. Gente, se vocês não fizerem a inscrição, só no que vem. Não é, professora? Isso, exatamente. Não percam o prazo. Obrigada, viu, professora? Um abraço para a senhora e para toda a equipe. Grande abraço. Tchau, tchau.